salve galera, professor Romulo Arantes na área. Vamos ao item 9. Os versos compostos sob a égide nacionalista do primeiro tempo moderno. Como assim, professor? Bem, estes versos, ou seja, o texto composto em versos é o poema. Esses versos foram compostos abaixo de quê? Do direcionamento nacionalista do primeiro tempo moderno. O primeiro tempo moderno foi de 1922, ano do centenário da independência política do Brasil, e por isso, ano da realização da Semana de Arte Moderna, um protesto organizado constituído com a intencionalidade de nos fazer entender que precisávamos romper com as produções estrangeiras e criar algo nosso. Essa fase se estende até o ano de 1930, tá? A prioridade, nacionalidade. Que tipo de nacionalismo? O nacionalismo crítico, ou seja, constituído com a intenção de parodiar. Paródia é uma versão crítica e debochada de um texto consagrado. Portanto, uma paródia é sempre constituída através de sarcasmo, tá bom? A atitude dos autores do primeiro tempo é debochada. Qual é a prioridade para eles? A ruptura com o passado. Então, a grande preocupação dos autores da primeira fase é estética, é artística, é como compor um texto, contrariando o padrão composicional parnasiano. Versos livres, versos brancos, experimentalismo estético, tematização do cotidiano, linguagem simples. O assunto mais recorrente nas obras da primeira fase moderna, cotidiano, tá bom? Singularizam, a poética do autor quando? Então é o seguinte, eu não quero característica da primeira fase moderna presente no texto. Eu quero o que vai além. Eu quero o que o autor singularmente, excepcionalmente, utilizou como traço característico ou expediente dele e não da primeira fase. Eu vou analisar o texto, vou observar primeiro o que são características da primeira fase e depois o que é diferente. E com base nesta análise, vou responder tranquilamente. Vejam aqui, por favor, que nós temos a referência embaixo do texto e a referência aponta poemas de Manuel Bandeira, poeta mais importante da primeira fase moderna. Então, com tranquilidade, você vai considerar as informações recolhidas e parte para a análise do poema. O título é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Que características da primeira fase moderna são perceptíveis no texto? Primeiro, o poema apresenta versos livres, ou seja, sem métrica. Segundo, o poema apresenta versos brancos, ou seja, sem rimas. Terceiro, o poema, ele conta uma história. Ele foi escrito em versos, é um poema, porém ele tem um andamento de uma prosa. Ele tem um andamento de um texto em prosa. Ele tem um andamento narrativo, porque ele conta uma história. Isso se chama experimentalismo estético. Experimentalismo estético, que é um experimento na construção. Quarta característica interessante, tematização do cotidiano banal. E a quinta característica é a linguagem simples, que reproduz a oralidade. Esses traços são da primeira fase moderna. Porém, eu quero algo presente no texto que seja singular, ou seja, que represente uma exceção nos quadros da primeira fase moderna. O que seria, professor? Observem que neste poema, ao falar sobre o cotidiano, o autor expõe uma realidade de fome. O bicho, que é aludido no título, não é um animal, é um ser que se encontra numa condição inferior ao animal. É um ser humano. Um ser humano que está revirando o lixo, comendo brutalmente. Ele sequer seleciona o que vai comer,
portanto age numa condição inferior ao animal. Significa dizer que este poema ele traz uma reflexão social. Ele tematiza um problema social que é a fome, que é a miséria. É interessante perceber que o autor foi além, tendo em vista que na primeira fase não existe preocupação social. O nacionalismo crítico da primeira fase reside numa contraposição ao nacionalismo romântico e não na crítica social. É uma postura crítica em relação às construções, é uma crítica estética e não uma crítica social. Então, o que tem de elemento singular é o social. Letra A, flexibiliza o modelo tradicional. Está errado. Isso não singulariza a poética do autor, porque isso é comum à primeira fase moderna. Ousam aproximar o verso da prosa. Está errado, porque o poema prosaico é um poema experimental, e o experimentalismo estético é uma marca da primeira fase moderna. Investem no humor como solução estética. O humor como solução estética é uma característica da primeira fase. Isso nem é perceptível no texto, inclusive. Reproduz o coloquialismo do falar brasileiro. Isso é típico da primeira fase. Optam pela denúncia de um grave problema social. Essa característica não pertence à primeira fase moderna. Ela pertence à segunda, pertence à terceira. Portanto, isso singulariza os versos dentro da construção poética de seu autor. A letra E é a resposta.